Oi, cafeinados! Hoje eu vou explicar aqui um termo que todo escritor ou roteirista precisa conhecer: multiplot. E também como que você pode planejar e escrever uma história assim. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café. Para começar o nosso café aqui sobre multiplot, vamos primeiro entender o que é plot. Plot é o enredo, é a trama, né? É o arco dramático. Quando a gente fala que teve um plot twist, é porque essa história, né, essa trama, ela se virou por completo, né? Rolou alguma coisa ali no meio que ninguém estava esperando. Se plot twist é uma virada, né, do enredo, então multiplot seria o quê? Um enredo múltiplo, né? Vários enredos juntos. Cada um desses arcos, né, cada uma dessas tramas, elas têm autonomia, mas tem algo que as une dramaticamente, né, dando vários nós, né, nessa história, tornando ela uma coisa só. Por isso é importante que existam elementos que construam uma unidade narrativa nas histórias multiplot. Nesse vídeo eu vou usar como base, né, para explicar mais um pouco, dois exemplos. Um deles é o filme O Som ao Redor, de 2012, e o segundo deles é a série Game of Thrones, da HBO. Aqui eu vou usar só a série porque eu ainda não li a série de livros, mas provavelmente se você já leu a série de livros e você tiver isso aí como referência na sua mente, você também vai entender aqui as coisas que eu vou falar. Em O Som ao Redor, o que interliga, né, o que une a história de todos aqueles personagens é a rua, né, mais especificamente a segurança naquela rua e vamos pensar um pouco maior naquela cidade, vamos dizer assim. Em Game of Thrones, o que interliga é o Trono de Ferro e mais, né, especificamente, o desejo de sentar naquele trono e comandar, né, os Sete Reinos. E é importante que isso, né, o que une as histórias, fique muito claro desde o início, como é feito nos dois exemplos aqui que eu estou dando. Por que é interessante que isso fique muito claro? Porque assim o próprio espectador ou o próprio leitor ele vai conseguir se achar ali no contexto geral da história, né? E ver que aquilo que a gente está contando, aqueles personagens que nós estamos apresentando, eles não são personagens com histórias jogadas a esmo. Mas a maior dificuldade, né, em escrever uma história multiplot não é nem achar a unidade narrativa da história, é mais em não deixar o protagonismo com ninguém. É muito fácil a gente tornar um personagem protagonista, né? Vai bastar dar um conflito mais profundo para ele, ele aparecer por mais tempo na história, a gente, né, como leitor ou como espectador, começar a conhecer mais o âmago desse personagem. Quando isso começa a acontecer, é batata, assim. Uma história multiplot vai se tornar uma história de arco de personagem, né, protagonista. Quando você está escrevendo uma história multiplot, né, cada uma dessas tramas, ela precisa ser completa, ter o seu próprio conflito e não se sobrepor a outra. Todas vão ter a sua importância individual e também a sua importância no contexto da história. Eu acho que a série do Game of Thrones trabalhou isso muito bem. E ela é um ótimo objeto de estudo para quem quer fazer séries, né? Ou filmes ou histórias multiplot. Até hoje, eu não sei dizer quem é o real protagonista ou se existe mesmo protagonista ali, né? É o Jon Snow, é a Daenerys ou é o Tyrion? E percebam, né, que esses personagens que são os que mais vão deixar a dúvida ali quanto ao protagonismo, se existe mesmo um protagonismo, cada um deles representa uma das famílias lá que estão lutando, né, para o trono. Cada um desses personagens, inclusive os personagens que os cercam, sejam eles, né, com maior protagonismo ou coadjuvantes, tem os seus conflitos internos, tem os seus conflitos externos, os seus próprios arcos dramáticos, né? Os seus próprios objetivos. E a gente conhece todos eles, a gente conhece o passado deles, a gente imagina qual vai ser o futuro. Sim, escrever uma narrativa multiplot é bem trabalhoso, mas não é impossível. O que você vai precisar ter é um ótimo planejamento da sua história.
porque assim você não vai se perder no meio de tantas histórias complexas e importantes ali para montar, né, todos esses viés da sua trama. Dicas para você planejar aí a sua história multiplot, né? Primeira, defina quem será o protagonista de cada um dos plots. Esse protagonista, ele vai estar sim cercado por coadjuvantes, mas ele não vai poder estar cercado pelo outro protagonista. Não sei se deu, vamos ver se dá para entender. O Ned Stark, né, lá na primeira temporada, que mesmo morrendo lá na primeira temporada, né, ou no primeiro livro, ele foi protagonista do plot dele. E assim, as pessoas à sua volta, tirando a parte dos filhos, né? Mas as outras pessoas à sua volta eram coadjuvantes. Ali, naquele plot, ele era o protagonista. A mesma coisa acontece com o Jon Snow. Na muralha, ele é o protagonista, né? A gente conhece os outros personagens, a gente sabe bastante sobre eles, acompanha a história, mas tudo está ligado ao Jon Snow. O Tyrion, a mesma coisa. A gente pode até dizer que em certos momentos a Cersei e o Jaime, eles acabam virando coadjuvantes dentro dos Lannister, porque quem é o protagonista ali é o Tyrion. O mesmo com a Daenerys e o seu irmão. O protagonista daquele plot é a Daenerys. Também quando ela se junta lá com o Khal Drogo, a protagonista é ela, o Khal Drogo é um coadjuvante. Mas vocês percebam que a história de cada um desses protagonistas, ela não se sobrepõe à outra. Todos são interligados, mas cada um tem a sua devida importância ali. Personagens definidos, a dica número 2 é você pegar aquele tema, aquela premissa, aquela storyline, aquela sinopse da história geral, né, de todo o contexto, e você fazer a mesma coisa com as histórias individuais de cada personagem. Aí, construído, né, vamos supor que você fez 4 plots, né, sua história de multiplot vai ter 4 protagonistas. Construídos as 4 premissas, as 4 storylines, você vai poder voltar ali no geral e ver onde cada um vai se encaixar naquele contexto. Vai ver onde essas histórias se encontram, né? O que amarra uma a outra. Feito isso, o terceiro passo vai ser passar lá, né, pro perfil de personagens e arco dramático do personagem. Lembrando que cada um vai ter o seu objetivo, mas todos têm objetivos em comum. Seja ele o convívio, né, e a segurança de uma rua de Recife ou o Trono de Ferro. Então, quando você estiver criando o arco dramático, né, do personagem, você tem que ter essas duas coisas em mente e ver como esse objetivo individual vai conversar com o objetivo geral. Isso fica muito claro, principalmente no personagem do Irandir Santos, no Som ao Redor, em que ele vai lá e ele começa, né, com essa história da segurança particular da rua, e a gente percebe que lá no final isso está tudo interligado a ganhar a confiança de um dos moradores dessa rua para o objetivo individual desse personagem. Então vale muito a pena assistir e analisar mesmo a história desse personagem do Irandir Santos, que é o Clodoaldo, né, no Som ao Redor. E aí, feito tudo isso, você vai começar a escrever. E aí você vai ver qual é a melhor forma para escrever de acordo com você, óbvio, e também com a sua história, né? Às vezes você pode apresentar o arco geral de primeira, ou você vai por personagem, né? Você lembra de mais histórias multiplot ou tem dúvidas se o que você está pensando aí, o que está se passando na sua cabeça é um multiplot? Deixa aqui nos comentários, vamos continuar esse café por lá. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também a inscrição no canal. E aqui do meu lado, ó, estão aparecendo 2 indicações de vídeo que o YouTube separou especialmente para você assistir. Então, vai lá. E a gente se vê na próxima.